Vamos voltar, né? Tá, então nós já passamos pelos momentos iniciais, só para que você se lembre qual é a premissa do livro, tá? O autor está fazendo um estudo sobre o batismo, o elemento do batismo, tá? E trabalhando a compreensão de que o batismo é a porta de entrada da igreja. O batismo nos moldes daquilo que nós confessamos como credobatismo, tá? O batismo daqueles que confessam Jesus Cristo antes do ato propriamente dito, né? Ele já trabalhou a ideia do batismo como um símbolo de fé, já trabalhou a ideia do batismo como uma credencial para se tornar membro do corpo. Ele está trabalhando a ideia de que a membresia é muito mais do que você participar de uma igreja local. Membresia é estar ligado ao corpo de Cristo, é ser ligado ao corpo de Cristo. Nós falamos domingo passado da doutrina das chaves, tá? Aquela doutrina que é instituída a partir da afirmação do apóstolo Pedro. Tá? Embora a doutrina das chaves não seja, nós não entendemos assim, né? A tradição católica entende dessa forma. Nós não entendemos que a doutrina das chaves foi dada à Igreja Católica, inclusive aqui um pequeno parêntese, tá? Aproveitando o momento cultural, histórico que nós estamos vivendo, né? Da escolha, eleição, o que quer que seja de um novo Papa, tá? Você, como evangélico, protestante, você não tem Papa, tá? Então, nada de habemos Papa em redes sociais, tá? Você não tem Papa, tá? Nós não cremos em Papa, nós não cremos que ele foi instituído por Deus, nós não cremos que ele foi um homem escolhido pelo Espírito Santo, nós não cremos que ele seja o vigário de Cristo, nós não cremos em absolutamente nada disso, tá? Então, não entra nessa onda cultural aí que o pessoal vai nas coisas e a gente vai confundindo. Nós entendemos objetivamente que o papado é um erro, tá? O papado é um erro teológico, bíblico, ele não deveria existir, tá? Esse é o posicionamento da igreja protestante, da igreja reformada, da igreja histórica, da igreja que se dividiu, tá? Para nós, o papado deveria acabar, tá? Não existe, tá? E esse é um posicionamento dos evangélicos. Então, se você é evangélico, se você é corpo de Cristo, se você foi batizado após confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, não há outro caminho, tá? Não dá para unir um ambiente com o outro, tá? Então, nós entendemos que o papado é uma heresia, tá? É uma interpretação errada do texto bíblico, e o texto bíblico não dá base nenhuma. O fundamento do papado está muito ligado com a doutrina das chaves, tá? Que nós estudamos na semana passada. A doutrina das chaves é dada à igreja, não é dada a Pedro. Consequentemente, não pode ser transmitida para os papas posteriores. Tá? Num outro momento que a gente refizer o nosso curso de História da Igreja, que eu já fiz um curso de História da Igreja com vocês, agora eu estou aprofundando um pouco mais dos meus conhecimentos sobre História da Igreja. Num outro momento a gente vai refazer aquele curso, a gente vai ver que existe um processo de transição inicial que a gente chama historicamente de sucessão apostólica, mas não é nos moldes católicos, não é a ideia de que são sucessores um do outro. A ideia é mais de você entender que nós recebemos os escritos de Paulo porque Paulo foi instruído por Jesus. Então há uma sucessão apostólica aí. Nós recebemos os escritos de Lucas porque Lucas foi instruído por Paulo, que foi instruído por Jesus. Nós recebemos a liderança ou a instrução do pai da igreja X, Y ou Z, porque esse foi instruído pelo outro discípulo do apóstolo, do discípulo, e aí é um processo de sucessão, tá? Mas isso não tem nada a ver com a sucessão apostólica católica, tá? Fechando parênteses, só para não perder o momento, porque eu falei doutrina das chaves, então para juntar as duas questões, tá? Então nós vimos na semana passada a doutrina das chaves, que é a doutrina dada por Jesus Cristo à igreja, de que tudo aquilo que a igreja liga na terra é ligado nos céus, tudo aquilo que a igreja desliga na terra é desligado nos céus, e isso está falando de membresia, está falando de ligação ao corpo de Cristo. Então, quando a igreja diz que essa pessoa vai ser batizada ou autoriza essa pessoa a ser batizada, o que a igreja está fazendo é reconhecer que esse indivíduo é parte do corpo e interligando ele ao corpo, integrando ele ao corpo, tá? E quando a igreja reconhece que o indivíduo não se comporta como alguém do corpo,
esse indivíduo, então, é excluído do corpo, excomungado, e aí eu vou roubar mesmo a expressão católica, tá? Que a ideia é essa de tirar da comunhão. Então, isso é uma doutrina dada à igreja, é uma tarefa dada à igreja. Então, consequentemente, o batismo é a maneira pela qual nós dizemos publicamente: reconhecemos esse indivíduo como parte do corpo de Cristo. Reconhecemos que esse indivíduo é membro do corpo de Cristo. Tá? E o corpo de Cristo é a igreja. Isso se dá, obviamente, em um aspecto universal, no sentido de que existe uma igreja universal, uma igreja que une todas as igrejas que confessam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, biblicamente falando, tá? E aí eu vou sempre tentar fazer afunilamentos aqui, filtros, para que a gente não entenda que não basta botar uma placa de igreja, tá? É necessário que a igreja confesse um fundamento de fé que seja bíblico, que seja minimamente bíblico, minimamente aceitável, tá? É óbvio que nós temos interpretações distintas para questões distintas em alguns pontos. Escatologia, até um pouco de soterologia, até um pouco de eclesiologia, divisão, organização da igreja, a liderança da igreja. Por exemplo, nós batistas somos congregacionais, nós entendemos que o governo da igreja é da congregação. Os nossos irmãos presbiterianos são presbiterais, daí vem o nome. Eles entendem que o governo da igreja é do presbitério. O presbitério eleito pela igreja, escolhido pela igreja. Então, o governo, a liderança, a administração é da igreja. Os nossos irmãos anglicanos, né, ou irmãos, talvez até os metodistas também, são muito mais próximos do movimento episcopal. Existe um sistema de bispado. Tá? Existe um bispo que lidera uma região e essa região é governada por ele. Né? Os ortodoxos gregos, ortodoxos coptas e muitas outras tradições seguem o modelo do bispado. E nós temos o modelo católico romano, que é o momento do papado, né? Que é um sistema parecido também. Segue um sistema hierarquizado de bispos sobre bispos até o bispo maior. Então, há distinções de debate sobre o governo, mas não há distinções, por exemplo, sobre a natureza de Cristo, sobre a natureza da igreja, sobre a trindade. Então, por exemplo, não basta uma igreja abrir uma porta, botar a igreja e se essa igreja refutar a natureza humana de Cristo, não é igreja. Tá? Se essa pseudo-igreja refutar a trindade, não é igreja. Se essa pseudo-igreja refutar o nascimento virginal de Cristo, não é igreja. Se essa igreja refutar basicamente tudo aquilo que está no famoso, no histórico credo apostólico, tá? Que a gente, de novo, né? A gente perdeu o documento historicamente para a tradição católica como se tivesse sido uma invenção dele. Isso é uma invenção da igreja. Eu já expliquei para os irmãos nas histórias de igreja aqui sobre a importância dos credos, como é que eles surgem, para que eles surgem. Eles surgem para proteger a fé de uma maneira objetiva num universo, num mundo onde você não tem acesso à Bíblia, onde as pessoas não têm, a maioria das pessoas não leem. Então você condensa os ensinos em um ensinamento curto, rápido, em frases curtas, sentenças curtas, para que o indivíduo decore e guarde a fé e guarde a sua fé das heresias que são apresentadas. Então, basicamente, o credo serve até mesmo de esqueleto para isso, para basicamente todos os outros credos. Então, o que nós confessamos sobre Jesus, o que confessamos sobre Deus Pai como Criador dos céus e da terra, de Jesus como seu único Filho, único e suficiente Salvador, 100% homem, 100% Deus, do Espírito Santo como também totalmente Deus, oriundo da parte de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo, que é o Consolador, que é quem nos ensina sobre Jesus, que nós cremos sobre a igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Então, essas coisas são o centro da fé. Tá? Nessas coisas nós não abrimos espaço. Então, quando a gente chega um indivíduo que confessa a mesma fé, ele é introduzido no corpo de Cristo pela igreja e a maneira pela qual a igreja faz isso é pelo batismo. Tá? Um outro elemento que nos é dado por Jesus de confirmação dos indivíduos na fé é a ceia. E é isso que nós vamos estudar hoje. Tá? Nós vamos estudar sobre a ceia do Senhor. São as duas grandes ordenanças, ou talvez, se você queira usar também a expressão, eu não vejo dificuldades, embora entenda a problemática da expressão. Se você quiser chamar de sacramento, também não vejo problema,
mas entendo a dificuldade da percepção, né? A ideia de, por exemplo, se chamar ceia de sacramento, né, ou de santa ceia, as pessoas podem achar que os elementos dela são santificados, tá? Mas não é isso que a gente crê. Quando a gente diz que é um sacramento, a gente diz que é algo que é separado, algo que é, de fato, uma refeição que não é igual às outras. Então, por exemplo, agora nós lá fora nos reunimos para um café da manhã. Esse café da manhã, em algum sentido, tem uma percepção de comunhão à mesa. Estávamos juntos à mesa, estávamos comungando do pão, estávamos comungando do café, estávamos comungando do suco de cupuaçu, da melancia, mas não é uma ceia do Senhor, tá? Não é uma ceia do Senhor, nem substitui a ceia do Senhor, tá? Nem pode ser chamado de ceia do Senhor, nem pode ser chamado de comunhão do corpo de Cristo nos moldes pelos quais nós usamos para nos referir à ceia do Senhor, tá? Então, esse elemento da ordenança da ceia, ela tem essa tarefa de reafirmar os indivíduos no corpo. Enquanto o batismo introduz o indivíduo no corpo, inclusive a expressão que o autor usa, né, que enquanto o batismo une um a muitos, a ceia une muitos a um só, né? Porque na ceia nós nos unimos a Cristo, nós nos unimos ao corpo de Cristo, nós comungamos do corpo de Cristo em algum sentido espiritual, tá? E a gente vai ver os elementos distintivos da ceia nessa manhã, para percebermos como ela é importante também para a identificação de membresia. E o autor está construindo aqui uma escadinha. Ele passou mais tempo falando do batismo, porque é o tema principal do livro, obviamente, e agora ele está falando da ceia, e semana que vem nós vamos falar sobre membresia, tá? Sobre o que significa ser membro, que é um tema que a gente já reverberou aqui ao longo das aulas, das discussões do significado de membresia, tá? E de como nós esvaziamos esse significado apenas à percepção de frequentar um lugar, tá? Então, quando eu digo que eu sou membro da Igreja Batista Olaria, eu não estou apenas me referindo ao fato de eu vir aqui dominicalmente. Eu estou dizendo que eu estou integrado ou interligado ao corpo de Jesus, fisicamente representado na terra por intermédio desta igreja. Tá? Então, existe uma carga de significado muito maior do que simplesmente dizer eu vou na Igreja Batista Olaria. Tá? Quando eu digo eu sou membro da Igreja Batista Olaria, o que eu estou dizendo, biblicamente falando, é que eu estou ligado ao corpo de Cristo, neste corpo fisicamente representado na terra, plantado neste local, batizado de nome Igreja Batista Olaria. Tá? A mesma coisa vale para as outras igrejas bíblicas, igrejas genuinamente bíblicas. Tá? Então vamos lá. Né? O autor começa explicando o porquê esse capítulo, porquê que ele existe, né? E a intenção dele é falar da conexão da mesa com a igreja. O resumo dessa parte inicial é dizer o seguinte, ó, nós vamos explorar como a ceia do Senhor constitui a igreja local e se os requisitos para a ceia podem diferir dos da membresia. Então, ele vai discutir aqui, aí que a gente vai entrar até em alguma polêmica, né, proposital, o autor não foge das polêmicas propositais, de que os requisitos para participar da ceia precisam ser os mesmos requisitos para ser batizado. Então, os requisitos que nós exigimos para batizar, confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ter a capacidade de crer e assim ser batizado, precisam ser os elementos para participar da ceia. Um trechinho do livro, o autor diz o seguinte, este capítulo tenta definir em que sentido a ceia do Senhor constitui uma igreja local. Meu principal objetivo nesse livro não é julgar entre a ceia ultra restrita e a restrita. Então, ainda que a gente já definiu esses conceitos lá atrás, mas se você não participou, conceitualmente a gente divide a ceia em alguns tipos de ceia. Ceia livre, que é a ideia de que qualquer indivíduo que se afirme batizado pode participar. A ceia restrita é aquela que nós praticamos, que é aquela que diz que participa da ceia aqueles que já foram batizados após crer, após confessar, após ter a capacidade de confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E a ceia ultra restrita é aquela que diz que só os membros da igreja local podem participar da ceia. Então, digamos que a gente faça uma ceia domingo à noite, só poderiam participar da ceia quem é membro da Igreja Batista Olaria. Tá? Nós praticamos a ceia restrita. Nós exigimos que para participar da ceia o indivíduo tenha sido batizado após crer
em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, após confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Tá? Mas ele não vai entrar muito nesse debate no capítulo, tá? É só uma explicação do que a gente já viu lá para trás. Mas ele quer trabalhar a ideia de que a ceia, ela constitui a igreja local. A ceia está intimamente ligado com a membresia, com o ato de ser membro e com a realidade de membresia da igreja. Tá? Aí ele começa a explicar um pouco sobre a ceia. Primeiro ele vai falar da ceia como a transformação da Páscoa, né? E aí a ceia é instituída na Páscoa, tá? E ela é uma substituição da Páscoa judaica, mas também uma ampliação da Páscoa judaica. Porque nós não celebramos ceia apenas na Páscoa. Tá? Nós celebramos ceia praticamente mensalmente. Né? A nossa prática na igreja local aqui é praticá-la mensalmente. Há tradições que praticam ela dominicalmente, tá? Não nos moldes católicos, né? De novo, aqui há uma distinção. Né? Mas há tradições evangélicas, protestantes, que praticam a ceia dominicalmente, porque entendem que a ceia é um elemento do culto. Tá? Eu até compartilho da percepção, eu só acho que, logisticamente, a gente não está acostumado com isso precisa ser construído, mas algumas comunidades, algumas igrejas já se construíram com essa tradição, então para eles é mais fácil, dominicalmente, você ter aquele momento. Né? Mas eu até entendo que a ceia é um elemento do culto, é uma parte daquela liturgia que a gente realiza, tá? Mas a gente opta por fazê-la uma vez por mês. Não há uma regra bíblica para isso, a Bíblia não diz, a Bíblia só diz que a gente, toda vez que faz isso, anuncia a morte e ressurreição de Cristo até que Ele venha. Né? Então, há um elemento apologético e evangelístico na ceia também. Né? A gente afirma a morte e ressurreição de Cristo por intermédio daquele ato de comer do pão e tomar do cálice, e a gente avisa ao mundo que aquele que instituiu aqueles elementos, aquele cerimonial, um dia vai voltar com todas as consequências da sua volta. Né? Consequências positivas para aqueles que comungam do corpo, aqueles que participam da mesa, que serão unidos a ele em uma mesa eterna, tá? E consequências negativas para aqueles que rejeitaram o corpo, para aqueles que rejeitaram a comunhão propriamente dita. Né? Então, o autor vai explicar que a ceia nossa, a ceia cristã, ela é uma substituição da Páscoa porque ela é instituída na Páscoa. E Jesus usa os elementos da Páscoa judaica, mas já não é nem os elementos daquela Páscoa veterotestamentária, porque Jesus não está cortando um cordeiro ali. Né? Embora o cordeiro que seja determinado lá em Êxodo já tivesse sido consumido pelos discípulos àquela altura. Tá? Eles já participaram, mas ao longo do tempo foi se instituindo outros elementos na tradição da Páscoa judaica, entre eles o partir do pão. Né? O pão asno já fazia parte lá da origem, né? A ordem em Êxodo é para que eles comessem do carneiro e comessem pães sem fermento. Né? O pão que o pessoal aqui chama de pão sírio, né? Mas não é exatamente aquele pão, porque o pão sírio ainda leva algum fermento, porque ele ganha um pouquinho de fofurinha. O pão sem fermento ele é duro mesmo, ele é mais seco mesmo, tá? Porque ele não cresce nada. Né? E aí a ideia, e aí você precisa entender o porquê do pão sem fermento, tá? Porque não dá tempo de esperar. A ideia é essa, tá? Deus determina que eles façam pão sem fermento, porque a ordem é que eles comessem em pé, porque eles já estavam para sair de lá. E essa ideia também é transmitida para nós, tá? Embora a gente não coma em pé a ceia, tá? Mas a ideia da ceia é que nós estamos aguardando a breve volta de Cristo. Logo mais Cristo volta. Então, esse elemento de urgência ainda permanece. Tá? Então, os judeus faziam o pão sem fermento, porque não dava tempo de esperar o fermento agir, para a massa crescer, para depois você assar. Né? A ideia era, assa logo do jeito que está, porque vocês vão comer e sair. Né? Inclusive, a ordem lá para eles é comer em pé. Né? Come em pé e já vai embora, porque a ordem da libertação é imediata. Né? Mas o fato aqui é que o autor vai fazer essa transição de um para o outro. Aí ele vai dizer o seguinte, resumidamente, ele vai dizer que a ceia do Senhor é uma nova Páscoa, comemorando o sacrifício de Jesus e trazendo o passado e o presente, e o passado e o futuro para o presente. Então, a Páscoa tem esse elemento, né, de
de substituição dos elementos da tradição judaica. Enquanto o cordeiro era morto para que o judeu pudesse comer da carne e celebrar a libertação do passado, na Páscoa cristã, o cordeiro derradeiro foi morto, Jesus Cristo morreu, e nós agora participamos do corpo dele, por intermédio do pão e do cálice. Tá? Então, por isso, Cristo vai dizer, este pão é o meu corpo que eu dou em favor de vós, este cálice é o meu sangue que eu derramo por vós. Tá? Então, há esses elementos simbólicos do cordeiro, que era um cordeiro temporário, na Páscoa judaica, porque ele precisava ser morto todo ano, simbolizando isso. Mas na Páscoa da Nova Aliança, na ceia da Nova Aliança, o cordeiro é morto derradeiramente, de uma vez por todas, não precisa morrer mais constantemente, e nós vamos comungar do corpo dele até a volta dele. Tá? Então nós vamos participar desse corpo, nós vamos alimentar desse corpo até a sua volta. E aqui, obviamente, eu acho que não preciso explicar para ninguém, isso tudo é figurativo. Tá? O pão não vira o corpo de Cristo, nem o cálice vira o sangue de Cristo, tá? Como a tradição católica afirma. Tá? Nós entendemos que o elemento, ainda que ele tenha um valor simbólico grande e importante, a ponto de nós respeitarmos o momento, tá? Respeitarmos os elementos propriamente dito, tá? Porque, por exemplo, ainda que eu não tenha dificuldade com a substituição dos elementos em casos excepcionais, quando possível, nós mantemos os elementos. Tá? Então, assim, não é porque a gente está em Rondônia que a gente vai fazer ceia com açaí e tapioca. Tá? Se você tem acesso a pão e suco da vide, tá? Você tem acesso ao pão e ao fruto da vide, você usa o pão e o fruto da vide, tá? Porque foi isso que Jesus Cristo instituiu. Agora, obviamente, se você está numa situação excepcional, sei lá, está pregando para uma tribo de índio, pregou, os índios se converteram, ou você nem ser tribo de índio, qualquer lugar isolado, entendeu? Seria o quê? Rato? Então, olha aí. Você agradeça que você não está em Moçambique. Né? Então, mas de qualquer forma, o ponto é, se você está numa situação excepcional, excepcionalmente você pode fazer coisas diferentes. Tá? Sei lá, está numa igreja, está numa congregação, numa comunidade que está se formando dentro de uma tribo indígena, e não tem pão e não tem suco de uva lá. E aí eles se converteram, foram batizados, confessaram Jesus. Você vai fazer uma ceia com eles ali, para instituir entre eles a tradição da ceia. Aí tudo bem, você usa alguma coisa, um elemento para substituir, mas isso é excepcional, tá? Porque, em algum sentido, os elementos têm valor, inclusive, pelo que foram escolhidos, tá? Obviamente que o pãozinho que a gente usa aqui, ou aquela bolachinha que a gente usa, e o suquinho de uva, não é sagrado, tá? A ponto de você nunca poder alterar aquilo, tá? Mas também não é banalizado, tipo, pega qualquer coisa, abre a geladeira, pega o que vier e a gente vai fazer uma ceia agora. Tá? Inclusive, a gente vai ver ao longo da lição que ceia é um ato do corpo, é um ato da igreja, é um ato da comunidade. Não é um ato de indivíduos, não é um ato isolado, é um ato do corpo. Tá? Continuando aqui, então, ele vai dizer que a ceia traz passado e futuro para o presente, porque na ceia eu anuncio a morte de Cristo, né? Eu lembro que Cristo morreu e ressuscitou, e eu anuncio a sua volta. Então eu trago esses dois momentos para um momento presente. Por isso que na ceia nossa fé é aquecida pela obra de Cristo e nossa fé é aquecida pela promessa de Cristo. Né? Então, na ceia nós temos esses dois elementos. Tá? E aí o autor vai dizer o seguinte, ao reinterpretar o pão e o cálice à luz da sua morte, da morte que viria, Jesus transformou a Páscoa em um novo ritual, comemorando o seu sacrifício de inauguração da nova aliança. A gente tem trabalhado sobre isso, sobre a questão das alianças, a gente já falou nas aulas anteriores. Em Cristo nós estamos unidos a uma nova aliança, então a aliança antiga ficou, nós estamos na nova aliança. A nova aliança tem os seus elementos distintivos, tem os seus distintivos, o batismo e a ceia. Tá? E a ceia é esse elemento que nos reafirma nesta nova aliança.
o autor continua dizendo também que a ceia do Senhor é uma participação comunitária dos benefícios da morte, a comunhão compartilhando a graça. E, em resumo, o que ele está dizendo nesse trecho do capítulo? A ceia do Senhor é uma participação comunitária nos benefícios da morte, unindo os crentes em uma comunhão com Cristo uns com os outros. Ele diz o seguinte no livro: na ceia do Senhor participamos do que o corpo partido e o sangue derramado de Cristo obteve para nós: perdão, reconciliação, adoção e todas as outras bênçãos da nova aliança. E aí ele lembra do texto de 1 Coríntios 10, 16, da nossa união com Cristo. O ponto aqui desse trecho é aquele elemento que eu havia trazido já anteriormente. É a ideia de que a ceia é um ato comunitário. A ceia não é um ato individual. A ceia também não é um ato familiar. Tá? A ceia não é para ser realizada nas casas como se fosse um ato de culto doméstico. A ceia é um ato do corpo unido, do corpo presente unido. Tá? Eu sei que a gente floreia e acha bonito essas coisas. Não, eu vou fazer uma ceia com a minha família. Sua família não é igreja. Tá? Sua família pode estar integrada à igreja. Tá? A igreja é este corpo unido, fisicamente representado. Nós precisamos entender o significado dessas coisas, porque a gente começa a banalizar as coisas, a gente começa a esvaziar o significado delas, a gente começa a achar que tudo é um elemento que simplesmente é uma coisa folclórica, quando, na verdade, o texto bíblico diz que a ceia é um ato do corpo, um ato que precisa ser compartilhado em corpo. Então, não faz sentido tomar ceia em casa, tá? Fazer ceia com a minha família. Então, eu vou partir o pão, tomar o cálice. Não faz sentido, porque isso não é um ato que foi dado às famílias. Isso é uma ordem que foi dada ao corpo, tá? Porque, neste momento, o corpo celebra o que Cristo fez pelo corpo. Tá? É óbvio que, por exemplo, você vai dizer, pastor, mas eu estou fazendo um ponto de pregação na minha casa, é uma congregação, a congregação está se reunindo, as pessoas já foram batizadas e a gente está ali trabalhando, ali, desenvolvendo, e aí a gente está realizando ceia. Ok, tudo bem. Você está desenvolvendo um trabalho para fins de formação, de percepção, de organização de uma igreja. Inclusive, o autor chama a atenção, diz, olha, grupos de células, né, ou esses grupos de estudo bíblicos que se reúnem costumeiramente e estão costumeiramente realizando a ceia, tem que começar a pensar se de fato não são uma igreja, né? Se já não se organizaram como igreja e começar a se organizar de fato como igreja, instituir liderança, instituir organização. A gente, de novo aqui, a gente passou por um tempo, né? A gente ainda está vivendo esse tempo da dificuldade com a institucionalização da igreja, né? Então, a igreja institucional virou um problema, né? Então, tudo é a igreja de placa, a denominação, aí vem o movimento dos desigrejados, né? Como se organização mínima, né? Definir quem são os líderes, definir quem é o pastor, definir a estrutura da membresia, quem pode fazer parte, quem não pode fazer parte, como se essas coisas que muitas vezes identificam uma igreja tradicional, né, fossem coisas assim de outro mundo, né? As pessoas têm dificuldade com isso porque elas, na verdade, têm dificuldades com limitadores. Tá? E a igreja não é um grupo de estudo bíblico. Um grupo de estudo bíblico pode até se tornar uma igreja, mas uma igreja não é um grupo de estudo bíblico. Tá? Eu quero que vocês entendam aqui a minha formulação. Não é que na igreja você não estuda Bíblia, mas, por exemplo, o grupo de estudo bíblico nos lares que você possa ter na sua casa não é uma igreja. Tá? E se não é uma igreja, ela não batiza nem realiza ceia. Tá? Porque a igreja é o corpo de Cristo reunido. É o corpo unido, é o corpo próximo um do outro. Tá? Existe uma percepção do texto bíblico da importância da reunião do corpo. Por isso eu sempre chamo a atenção dos irmãos, e por isso o autor de Hebreus insiste nisso, e aí eu convido você mais uma vez a ler Hebreus, leia com calma, e entenda, porque o autor de Hebreus, ele considera a não frequência pecado. Tá? O não participar do corpo
assiduamente, o autor de Hebreus trata nos mesmos moldes de um ato pecaminoso. Quando ele diz, e não façam como alguns de nós têm feito, de deixar de participar do corpo, ele vai tratar em categorias que ele trata atos pecaminosos em outros momentos do texto. Então, por que eu estou reforçando isso? Porque eu quero casa cheia todo domingo? Não é isso. Porque eu quero que você se sacrifique todo domingo para vir à igreja? Não. Mas é para que você entenda o valor do corpo, o valor da congregação, o valor da união com Cristo. Se você é pé, se você é mão, pé e mão não anda sozinho. Você está ligado ao corpo. Para que o dedo faça sentido, ele tem que estar ligado numa mão. Entendeu? Para que um braço tenha utilidade, ele precisa estar ligado num tronco. Então, se você é uma parte do corpo de Cristo e foi unido ao corpo de Cristo, tá? Você precisa estar junto do corpo de Cristo para conseguir fazer aquilo para qual você foi chamado a fazer. Então, não faz sentido essa coisa de, não, eu vou quando der, eu participo quando for confortável a mim. Por dois aspectos. Primeiro, o braço não anda sozinho, e o braço sozinho morre, e o corpo sem braço não consegue fazer muita coisa, entendeu? Você está entendendo? Você tanto gera uma dificuldade para você, como você gera dificuldade para o corpo. O corpo precisa de você. O corpo precisa de todos os seus dedos. Tá? O corpo precisa de todos os pés, de todas as mãos, do nariz, da orelha. Então, há também uma troca mútua, tá? Nesse sentido. Por isso, esses elementos distintivos são parte da vida do corpo, não são parte da vida dos membros do corpo. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar corretamente, para que você não interprete mal o que eu estou dizendo. Então, por exemplo, o ato do batismo, ainda que biblicamente não haja nenhum empecilho para que qualquer cristão batize outro, não faz sentido você batizar um indivíduo que não esteja junto, para ser ligado a um corpo, tá? Que ele não vá ser interligado a um corpo. Aí você vai dizer para mim assim, mas pastor, e o eunuco? Tá? O eunuco foi batizado, Filipe foi para um lado e o eunuco foi para o outro. O texto bíblico fala isso, entendeu? Como é que a gente trabalha o eunuco? Tá? Historicamente, o que a gente entende, percebe, é que esse eunuco, ele segue para a Etiópia e até hoje há um braço de uma igreja muito antiga, mais antiga que a tradição católica, lá na Etiópia. Tá? Então, historicamente, nós cremos que esse homem organizou uma igreja, batizou outros, e aí, então, ele começou a fazer sentido todos os atos que ele havia recebido antes. Tá? E, de novo, o livro de Atos é um livro de transição. Então, no livro de transição, acontecem eventos que não são regra, nem estão padronizados para todo o ambiente. Mas, no mais, o que nós entendemos, a partir dos escritos paulinos, dos escritos apostólicos, é que esses elementos estão ligados à vida do corpo local. Não faz sentido a gente ficar banalizando isso, do tipo, não, eu vou lá, o meu grupo de comunhão se reúne e a gente vai fazer a ceia agora. Gente, biblicamente isso não faz sentido. Tá? Eu não vou dizer que é pecaminoso, eu não vou dizer que é herege, eu não vou dizer que... Mas não faz sentido, gente. Não faz sentido. O corpo não está sendo totalmente alimentado porque o corpo não está unido. Você tem ali uma parte do corpo. E, de novo, a gente apela muito para a carta coringa, do tipo, mas eu sou igreja do Senhor onde quer que eu esteja. Ok, você é a igreja do Senhor, você é corpo, você é templo. Mas você não foi chamado para ser sozinho. Você não é um templo sozinho, você não é um templo completo, tá? No sentido de que você não é a habitação completa do Espírito de Deus, no sentido de que você sozinho se basta. Tá? Nós fomos chamados para integrar um corpo, integrar uma comunhão, participar de um corpo fisicamente representado. Esse corpo fisicamente representado é a igreja local. Tá? Ainda que nós entendamos pela igreja universal, nós não rejeitemos a ideia de que existe um corpo maior que une todas as igrejas bíblicas, as igrejas cristocêntricas. Tá? Ainda assim, Deus optou por trabalhar com corpos locais, instituições locais. Tá? Então, a gente precisa valorizar isso também.
Então, na pandemia, a gente estava naquele momento de transição. E aí, aqui nós fizemos isso, na igreja, né? A orientação que eu dei foi essa. Inclusive, me juntando com outros pastores que tinham uma interpretação um pouco mais rígida. Eu falei assim, ó, a ceia é um ato da igreja. Se a igreja não está reunida, a igreja não ceia. Entendeu? Até para que a igreja sinta saudade da ceia. Entendeu? Diga, irmã. Aham. Aham. Uhum. Aham. Não, assim, é por esse caminho que eu quero seguir, eu quero que você entenda. Eu não estou dizendo que você está quando você sai da igreja, você está desligado do corpo. Tá? Não, em casa eu não é isso. O que eu quero que você entenda é o seguinte: Deus optou por trabalhar da seguinte forma: eu vou formar um povo para mim, esse povo é a igreja, vou juntar gente de todos os lugares do mundo, mas eu vou trabalhar com eles em locais específicos. Eu vou juntar uma parte do meu corpo em Porto Velho, eu vou juntar uma parte do meu corpo no bairro Olaria, outra parte do meu corpo no bairro Liberdade, outra parte do meu corpo vai estar juntada lá, e todos eles são meu corpo. Tá? E eu estou unido a todos eles. Tá? E quando eles se reúnem, eu me reúno com eles. Eu me uno a eles, eu estou ali juntamente com eles. Tá? Então a gente precisa valorizar isso. A membresia é isso. De novo, eu já passo a palavra para a irmã. De novo, ser membro não é frequentar uma igreja. Ser membro é estar ligado ao corpo de Cristo, por intermédio de uma igreja local, de uma igreja fisicamente representada. Isso é ser membro de igreja. Diga, irmã. Se eu não conseguir, alguém vai ouvindo e o telefone chega até aqui. Biblicamente não faz sentido. Ceia não é remédio, tá? E também não é a gente não pode também mistificá-la, tá? Porque esse tipo de prática, muitas vezes a gente mistifica a ceia. É. Aham. Aí lá um grupo de pastores ou pastor com um grupo de diáconos, tal, não faz muito sentido, porque o corpo não está reunido. Ali você de novo tem só uma representação. É óbvio que você pode ver casos e casos, pode ter exceções, uma situação muito específica, mas, por exemplo, ceia não é extrema-unção, tá? E às vezes a gente trata a ceia como extrema-unção, entendeu? E basicamente o que é extrema-unção é isso: o padre vai lá, dá uma última oração e comunga da ceia com o indivíduo, entendeu? Exatamente para que ele possa ter recebido os sacramentos e poder entrar no céu. Então, assim, às vezes a gente trata a ceia como se fosse uma coisa mística, no sentido de que eu estou dando uma espécie de pílula espiritual para o indivíduo. Se ele não pode participar naquele momento, ele não participa, ele participa no outro. Mas é uma pessoa que está acamada por completo, tá? Sei lá, não vai nunca mais poder participar. A igreja pode pensar em alguma maneira de ela, a igreja, uma representatividade maior, ir até essa pessoa e ali realizar um culto. Aí são questões específicas. Agora, por exemplo, o irmão não participou hoje, aí amanhã vai o pastor e mais os presbíteros na casa do irmão. Entendeu? Não uma situação específica, a gente pode, a igreja se reúne e fala assim: olha, o irmão está na situação, está em estado terminal, blá, 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 blá. E aí a gente reúne um grupo mais representativo, vai até lá,
Mas ceia não é extrema-unção, tá? A gente não pode tratar ceia como uma espécie de extrema-unção que a gente vai dar lá para o acamado, porque aí ele vai ter cumprido as etapas, né? E aí vai poder entrar no céu, tá? Embora a gente entenda que espiritualmente nós recebemos alguma bênção do Senhor ao participar. Mas a ideia é participar em conjunto, em corpo, tá? Certo? Então, continuando aqui. O autor vai continuar. O próximo ponto, ele vai falar que a ceia é o sinal de juramento da nova aliança e ela renova a aliança. Então, a ceia do Senhor é o sinal do juramento renovador da nova aliança, reafirmando o compromisso com Cristo e com a aliança. O autor vai dizer, olha, enquanto o batismo une um a muitos, a ceia do Senhor une muitos a um. Enquanto o batismo é o juramento inicial da nova aliança, a ceia do Senhor é a renovação do juramento da aliança. A ideia aqui é que toda vez que a gente realiza a ceia, a gente renova o nosso juramento de fidelidade a essa nova aliança. Toda vez que eu participo da ceia, eu confirmo e afirmo mais uma vez que eu confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, que eu creio que Ele me salvou, que eu creio que Ele fez na cruz, foi por mim, e que um dia Ele vai voltar para me buscar e eu estarei com Ele eternamente. Então, é um processo também de reafirmação do juramento, daquele mesmo juramento, no sentido aqui de afirmação do que nós vamos participar, tá? Do que nós vamos participar juntamente com Cristo por toda a eternidade. Vamos lá. A ceia do Senhor é celebrada pela igreja, como igreja, e isso implica responsabilidade pela igreja. Esse tema a gente já trabalhou, como eu disse, é um ato corporativo, a gente trabalhou um pouco mais no ponto anterior, ele depois no capítulo ele vai dar uma expandida na percepção, mas basicamente o que ele diz é que a ceia do Senhor é um ato da igreja como um corpo, implicando responsabilidade mútuas e cuidados mútuos um pelo outro. De novo, é aquela coisa, quando eu estou interligado ao corpo, eu não estou lá só para consumir o que o corpo produz. Eu estou também para entregar para o corpo algo que eu posso entregar para que o corpo possa produzir. Então, de novo, a ideia dos membros, né? A mão, ela até segura alguma coisa, mas se ela não estiver ligada ao braço, ela não vai ter a força necessária para segurar alguma coisa. Se ela não estiver ligada a um tronco, de que adianta segurar alguma coisa, entendeu? Então, assim, a mãozinha da família Adams lá, aquilo é só um folclore. Ela não tem como viver, fazer alguma coisa de útil, entendeu? Então, assim, uma mão sozinha é inútil, mas ligada ao corpo, ela se torna útil. Então, a membresia pressupõe eu me dou e recebo, e isso pressupõe responsabilidade mútua. Eu cuido do resto do corpo e o corpo cuida de mim. E, obviamente, isso pressupõe prestação de contas. E aqui, prestação de contas não é no sentido de que eu tenho que dar satisfação da minha vida para todo mundo na igreja. Mas, em algum sentido, eu dou algum tipo de satisfação da minha vida espiritual, do meu caminhar, do meu testemunho, da minha relação com Cristo, do meu desenvolvimento. Tá? Por exemplo, aqui apenas um parênteses para que você medite sobre isso. Tá? Igrejas não se desenvolvem porque os membros não se desenvolvem. Entendeu? Igrejas não crescem porque os membros não crescem. Na maioria das vezes a gente bota a culpa na liderança, porque a liderança não faz nada, porque não faz programação especial, porque não faz isso, porque não faz aquilo outro, porque, sei lá, bota algum... Mas os membros também têm responsabilidade para com o corpo de eles mesmos crescerem para que o corpo cresça, tá? Para que o corpo se desenvolva. Então, a igreja muitas vezes está estagnada no seu desenvolvimento espiritual e no seu crescimento como corpo mesmo, porque os membros estão estagnados no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento individual. E aí você não cresce, né? E aí, como muitas vezes uma parte do corpo que se desenvolve mais fica sendo sugada por uma parte do corpo que se desenvolve menos, o corpo não cresce igualmente. Não cresce bem, não se desenvolve bem. Então, há um pressuposto de prestação de contas, sim, de inter-relações uns com os outros. O autor vai dizer que a ceia do Senhor é celebrada pela igreja como uma igreja, portanto, somente uma igreja local tem autoridade para celebrar a ceia do Senhor, somente é autorizada a celebrá-la toda a igreja. Que é a ideia daquilo que a irmã perguntou e daquele ponto que a gente falou antes. Tá? Grupo de comunhão, célula, pequenos grupos dos lares, o que quer que seja, não é igreja. Logo, se não é igreja, não realiza ceia, não faz batismo, não usa dos distintivos da igreja. Tá? Assim como célula e pequeno grupo não tem pastor, tá? Se tiver, já virou igreja, e aí você organiza. Tá? Organiza uma igreja. Eu não tenho problema de organizar a igreja, né? Assim, né? Essa é a ideia. Né?
O problema é que as pessoas não querem a responsabilidade da igreja, né? Querem só as bênçãos, né? Só o benefício daquele elemento ali. Tá? A gente já trabalhou bastante, deixa eu pular para o próximo ponto. Como a ceia faz muitos se tornarem um só corpo, ele vai trabalhar agora a ideia de como a ceia reúne as pessoas. Então, a ceia do Senhor, ao ser um sinal efetivo da unidade, constitui muitos cristãos como uma igreja, dando corpo à igreja. O que o autor diz? A ceia do Senhor é um sinal efetivo da existência distinta e unificada da igreja local como um corpo. De novo, aqui a importância. Por que a gente faz a ceia como um corpo? Porque é o corpo local anunciando ao mundo o que Cristo fez e o que Cristo vai fazer. Tá? Então, existe um elemento aqui da igreja unificada anunciando um sinal físico, real, para que as pessoas vejam. Tá? Por isso, por exemplo, quando a gente faz a cerimônia Tenebras, eu normalmente leio aquele texto de Êxodo, que é o texto da instituição da Páscoa, que é o texto de que o autor bíblico vai dizer, né? Quando os seus filhos verem vocês fazendo isso e perguntarem, digam o porquê. A ceia tem esse elemento. Por isso que, por exemplo, no dia de ceia, eu quero que as crianças estejam no templo. Entendeu? Para que as crianças olhem a ceia e perguntem, por que nós estamos fazendo isso? O que é isso? O que significa isso? Por que só vocês podem tomar isso? Entendeu? Por que eu não posso tomar? Por que eu não posso participar? Entendeu? Por que isso é algo que acontece só de vez em quando? Ou por que acontece nesse momento? Para que aguce a curiosidade e assim a gente diga a razão pela qual nós estamos fazendo. Por que também nós não fazemos ceia só num culto, por exemplo? Eu já vi em outros tempos algumas igrejas fazerem o seguinte, não, a gente faz ceia no culto de quarta-noite. Porque no culto de quarta-noite é o culto que só vem o pessoal da igreja mesmo. Ou então no culto de domingo de manhã, que é só o culto que o pessoal vem da igreja. Porque aí o visitante não fica constrangido. Mas não, a ceia é uma parte do culto. Não é que o visitante fica constrangido, é porque ele precisa olhar para aquilo e dizer assim, o que é isso? Por que eu não posso participar disso? Porque você não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque você não se batizou ainda, porque você não é corpo de Cristo. Porque você não é parte do corpo de Cristo. Entendeu? Então, esta não é uma celebração para você. Mas ela tem um papel de dizer o porquê dessa celebração. Porque essa celebração só faz sentido para aqueles que acreditam que Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar. Entendeu? Então, nesse sentido, a ceia ela é um elemento de anúncio também, um elemento de anúncio do corpo. Finalizando aqui, nossas conclusões. Tá? A primeira conclusão, que a gente já tem trabalhado, acho que ficou claro, mas sempre bom dar uma boa reafirmada, né? Você precisa ser batizado para participar da ceia do Senhor. Tá? O autor vai dizer, você deve realizar o sinal de juramento inicial da nova aliança antes de poder participar do sinal do seu juramento renovador. Tá? Então, por exemplo, eu entendo, de novo, falo para os irmãos e presentes, eu entendo a sua preocupação, o seu dó com o filho, né, que está ali no momento da ceia, olhando. Eu era criança, eu também participei dessa mesma situação, olhava aquilo, queria pegar, queria participar, mas a gente precisa usar esse momento para instruir as nossas crianças, tá? E não esvaziar o valor daquele momento. Deixar claro para elas o porquê daquilo. Tá? E aí, olha só, aproveita o momento, instrui ela. Tenta levá-la a entender o significado de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tenta ver o quanto ela já entendeu o que significa isso. Tá? De novo, nós não temos uma limitação de idade para batismo. Tá? Por exemplo, eu me sinto muito desconfortável de rejeitar uma criança ser batizada, uma criança de 8 anos, 9 anos, porque eu me batizei com 8 anos. Entendeu? É óbvio que se eu tivesse me batizado com 18, o significado teria sido mais aprofundado para mim. Mas quando eu me batizei com 8 anos, eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu tinha percepção do que significado daquele momento. Tá? Ainda que a minha percepção fosse de uma criança de 8 anos, não fosse de um adulto, não fosse de alguém com estudo e profundidade teológica. Tá? Eu não entendia o batismo como juramento, mas eu entendia que para ser batizado, eu tinha que ter Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, esse é o momento para você estimular o seu filho também a ir compreendendo isso, e a ir expressando isso. Tá? E aí se habituando a que aquilo seja realmente uma confissão pessoal dele. E aí o aprofundamento disso é, obviamente, com o tempo. Tá? Ninguém vai pedir que uma criança de 8, 9 anos, que
expresse desejo de se batizar e dê testemunho de que compreende aquilo, vai escrever uma confissão de fé, entendeu? Aqui aprofundada no sentido de credos e afirmações e sentenças super aprofundadas. Não é disso, mas obviamente que na seu linguajar, na sua capacidade intelectual, ela vai confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, isso é um elemento que deve ser reforçado. Então, para participar da ceia, obviamente, você tem que ser sido batizado, e é batizado após confessar Jesus Cristo como suficiente Salvador. Tá? A ceia do Senhor é um sinal efetivo da membresia, a gente já trabalhou bastante isso. É um sinal dos membros para os de fora. Tá? A ceia do Senhor normalmente envolve a participação da igreja local, a membresia ativa. Tá? Então, a membresia que está ativamente participando, participa do cerimonial, participa da ceia. Tá? Aqueles membros ausentes, os faltantes, a gente não fica aí caçando, indo atrás para participar. Obviamente, de novo, exceções são tratadas de maneiras excepcional. Tá? A regra é essa. Tá? É a membresia reunida, participa da ceia. Exceções, a gente tem uma discricionalidade para tratar delas. A ceia do Senhor deve ser celebrada somente pelas igrejas locais. A ideia de ceia de família não faz sentido. Tá? Eu lembro de uma época, virou moda em casamentos, né? Você tem a primeira ceia do casal. O casal casava, né? Aí fazia a primeira ceia. Eu acho lindo, é bonito, cerimonialmente, fotografia, tal, mas biblicamente não faz sentido, meu irmão. Tá? Eu não sei se você teve essa experiência, alguém que casou e o cerimonial fez ali a primeira ceia, né? Mas biblicamente não faz sentido. Tá? É bonito para foto, é bonito para aquele momento ali e tal, mas o marido não é o pastor da casa. Tá? O marido é o cabeça do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. São questões ali de responsabilidades para com a instituição, mas o marido não é o pastor da casa, o marido não é a igreja, a esposa não é a igreja, mas unidos ambos ao corpo de Cristo, aí sim é a igreja. Tá certo? Entendam o que eu quero dizer com isso. Tá? Eu não estou dizendo que você não é parte do corpo de Cristo lá fora. O que eu estou dizendo é que o corpo de Cristo, ser membro, é estar ligado a um corpo fisicamente presente, representado localmente. E esse corpo é representado em uma igreja local. Tá? Finalizando, tá? Fica aí uma pergunta de reflexão. Como a compreensão da ceia do Senhor como um sinal de juramento influencia a prática da sua igreja local? Então pensem aí sobre como é que entender a ceia do Senhor como esse elemento de juramento de membresia implica na minha própria participação na igreja local. Como é que eu vou valorizar mais a minha participação mediante a percepção do significado do que é a ceia do Senhor. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu sei que eu fui mais acelerado do que o normal, porque a gente já estava adiantado no tempo, tá? Mas o conteúdo é bem objetivo mesmo, o autor vai destrinchar com mais propriedade. Tá? Eu acho que eu passei pelos principais pontos que o autor quis trabalhar nesse capítulo, mas se você tiver alguma dúvida, estou aí para tirar sua dúvida aí também. Alguma pergunta? Se não, então vamos orar para encerrar. São 11h30, dá tempo para o pessoal correr para casa, fazer o almoço do Dia das Mães, né? Não atrasar muito a vida de todo mundo aí. Certo, meus irmãos? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Semana que vem, capítulo 7, tá? Membresia. O título é a gente vai voltar a trabalhar a questão da membresia. Né? Capítulo 7, a gente continua falando das credenciais de pertencimento, a gente vai falar membresia da igreja e seus sinais efetivos, tá? Então a gente vai ver a questão das ordenanças ligadas à membresia, tá? O que significa a membresia, tem uma série de temas aí bastante interessantes, tá? É um capítulo mais curto que o anterior, mas recomendo que você comece a ler já na segunda-feira, tá? Não deixa para ler na sábado à noite não, porque você pode não dar conta de compreender todo o conteúdo. Vai lendo de pouquinho em pouquinho ao longo da semana, que você desenrola ele rapidinho. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela manhã de hoje, por tudo que já passamos, por tudo que já vivenciamos. Mais uma vez agradecemos pelas mães, agradecemos porque o Senhor nos permitiu vir ao mundo por intermédio de nossas mães. Dá-nos os corações agradecidos, porque sabemos que isso é graça tua, que isso é misericórdia da parte do Senhor, compartilhar conosco, com a humanidade, este elemento da geração de vida.
Pedimos que o Senhor reforce em nossos corações a valorização da maternidade, que as nossas mulheres cada vez mais valorizem o potencial da maternidade, o como isso é importante para o desenvolvimento da criação como um todo, criação que o Senhor entregou nas nossas mãos para administrar. Então, dá-nos a sabedoria de valorizar isso e, obviamente, agir contraculturalmente em relação ao mundo que tem esvaziado o sentido e o significado da maternidade. Ajuda-nos, Pai, a ser cada vez mais próximos do Senhor. Transforma nosso entendimento, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos em paz.